nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 9. Mas antes, gostaria de fazer uma pequena introdução, pensando com os irmãos a respeito dessa questão da conversão. O que é a conversão? A gente tem falado sobre isso aqui nos últimos domingos, focado nessa questão, né, da importância da conversão. Agora, nesses próximos domingos, nós vamos falar sobre o que é a conversão propriamente dita. É importante que primeiro a gente saiba o que não é a conversão. E uma das coisas que hoje tem estado bastante presente na igreja é a prática de uma espécie de evangelho terapêutico, né, que tem substituído o conceito bíblico da conversão, da transformação da vida. E, lamentavelmente, para muita gente, Cristo veio ao mundo para fazer a gente feliz, para que nós pudéssemos alcançar aqui plena felicidade. E quando isso não acontece, muitas pessoas ficam frustradas e até muitas delas deixam a igreja porque se sentem traídas por Deus, porque alguém prometeu a elas que se elas viessem a Cristo, todos os seus problemas teriam fim e elas viveriam aqui uma vida plenamente feliz. Tem uma série de coisas que se tornam um problema aqui nesse tipo de raciocínio. O primeiro deles é que nós vivemos num mundo caído, e no mundo caído que nós vivemos, a doença, as enfermidades, a própria morte é uma realidade para todo mundo, né? O autor de Eclesiastes, ele é tão realista nessa questão que ele chega a ser até dramático, né, quando ele diz que o que sucede aos homens também sucede aos animais. Ou seja, tudo morre nesse mundo. Plantas, homens, bichos, tudo tem um tempo de vida determinado aqui. Da mesma forma, tudo que existe nesse mundo adoece. As plantas adoecem, os bichos adoecem, as pessoas adoecem. E isso acontece indistintamente, tanto com cristãos como com não cristãos. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5 que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus, e o sol brilha sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, a forma como Deus governa e dirige esse mundo não isenta os seus filhos de passarem por aflições, de passarem por angústias, por lutas. E se alguém sobe no púlpito e promete algo contrário a isso, não está prometendo com base na palavra de Deus, mas com base na própria determinação de quem faz a promessa. Então, nesse sentido, é importante que a gente saiba que Cristo veio a este mundo não para resolver todos os nossos problemas aqui. Ele veio a este mundo para nos assegurar de uma vida plena e verdadeira que nós já temos assegurada, na verdade, com sua obra na cruz do Calvário, que foi completa e perfeita. Então, essa vida plena que tem sido prometida para nós, ela já é uma realidade. Ela não será conquistada, ela já foi conquistada. E aí sim, nesse tempo de uma vida plena e gloriosa, que na verdade não será tempo, mas será eternidade diante de Deus, aí sim não haverá mais dores, nem lutas, nem tribulações, nem sofrimentos, nem doenças e nem qualquer outro tipo de situação que possa trazer angústia, tristeza e abatimento para nós. Mas enquanto vivermos neste mundo, passaremos por desafios, passaremos por aflições, não é? Jesus disse isso para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a vitória que mais importa para nós é essa vitória de Cristo, que nos assegura também a vitória plena e satisfatória que nós teremos na consumação do reino. Agora, isso não quer dizer que nós não possamos orar pedindo a cura para a nossa enfermidade, porque se aprover a Deus, Ele pode nos curar. E Ele cura. Ele tem sido um Deus providente nesse sentido. Aqui mesmo na igreja, quantas pessoas têm recebido cura? Não é? Quantas pessoas aqui já receberam milagres da parte de Deus? Ele continua operando. Mas a prioridade da nossa relação com Deus não pode ser essa.
A prioridade da nossa relação com Deus deve estar em outra, se apontar em outra direção, ok? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar um pouquinho nessa manhã com a palavra do Senhor, dentro daquilo que nós temos nos proposto pensar aqui sobre a nossa conversão, né, sobre a legitimidade da nossa conversão. Okay? Então, vamos fazer a leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o verso 9, depois nós vamos orar, ok? Alguns irmãos já ficaram de pé, vou pedir então que os demais, por favor, se coloquem de pé para a leitura. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, Senhor. A leitura bíblica já é para nós, ó Deus, um motivo de grande alegria, é um prazer, uma satisfação e um privilégio termos a tua palavra traduzida em nossa língua, de modo que nós podemos ler e entender o que ela diz. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós estamos aqui mais uma vez dispostos a ouvir a tua voz. Então fala conosco e ensina-nos, ó Deus, o caminho no qual devemos andar, em termos de compreensão, de entendimento, que as nossas mentes sejam, ó Deus, santificadas em Cristo Jesus, para que os nossos pensamentos reflitam os pensamentos de Cristo, aqueles que estão revelados no Evangelho, na tua palavra. Nós pedimos a tua bênção, a tua direção para esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então os irmãos podem se sentar. Vamos então começar a nossa breve jornada nessa manhã. Bem, a carta de Paulo aos Coríntios é uma das mais conhecidas do Novo Testamento e, acima de tudo, ela é conhecida por seus muitos momentos de tensão entre Paulo e essa igreja, da qual ele foi o fundador. Mas, em um determinado momento da sua existência, a igreja de Corinto passou a desprezar o próprio Paulo e começou a se inclinar para um tipo de cristianismo egocêntrico, né, voltado para ideias e para conceitos que não eram fiéis àquilo que Paulo havia ensinado à igreja. Então Paulo escreve 2 cartas, quer dizer, na verdade ele escreve mais de 2, mas 2 foram preservadas para nós, que são a primeira e a segunda carta aos Coríntios, com o objetivo de educar aquela igreja, de ensinar os irmãos a forma correta de lidar com a fé, uma vez que eles estavam se desviando dessa forma correta, por uma série de razões, mas sobretudo por causa do orgulho deles, da vanglória. E o orgulho, o egocentrismo, é uma das coisas que mais atrapalham a vida cristã, porque é quando nós deixamos de considerar que tudo que somos
tudo que temos vem de Deus, que nós somos privilegiados por sermos filhos de Deus e por podermos ter nesse Deus a certeza da provisão que nós precisamos para cada necessidade que diariamente nós temos nesse mundo. Esse Deus é fiel, Ele promete suprir as nossas necessidades, Ele promete nos dar o pão de cada dia, não é? E nós cremos na palavra do Senhor que diz que os filhos de Deus não serão desamparados pelo Senhor no que diz respeito à provisão necessária para uma vida digna nesse mundo, ok? Então, quando falamos de provisão necessária, nós falamos do pão, nós falamos da vestimenta, nós falamos de um teto sobre as nossas cabeças, de uma cama para a gente deitar e dormir, de saúde para a gente poder trabalhar. São essas coisas básicas que na Bíblia são um sinal de prosperidade. Lamentavelmente, nos últimos anos, a ideia de prosperidade na igreja foi mudando. Aí hoje, para muita gente, prosperidade é você ter sobrando, não para dar para os outros, mas para você poder ostentar que tem muito, não é? Então, assim, quando a gente tem sobrando para dar, é uma bênção. E quando a gente dá, é uma bênção dobrada, né? Porque a gente, às vezes, tem sobrando e não dá. Então, a bênção fica só pela metade, porque a gente retém aquilo que nós deveríamos repartir. Mas, enfim, todas essas questões que são motivos de orgulho para nós, acabam se tornando um embaraço na nossa caminhada. Então, algo que deveria ser para nós uma bênção, acaba se tornando muitas vezes uma pedra de tropeço. Até a nossa inteligência, até a nossa capacidade humana de realizar grandes coisas, coisas importantes, muitas vezes sobe a nossa cabeça. E nós desenvolvemos orgulho intelectual, né, orgulho acadêmico, orgulho profissional, e deixamos que isso acabe se tornando um ídolo para nós. Então, tudo na vida é motivo de louvor e de glória ao nome do Senhor. E todas as coisas que nós temos e recebemos, nós não nascemos com elas e nem vamos morrer com elas. Um dia nós viemos para esse mundo sem nada. Então, tudo que nos foi dado, Deus é quem nos deu. Agora, um dia nós partiremos desse mundo. E tudo que recebemos de Deus, deixaremos aqui. Não levaremos nada. Não é? Então, não há motivo de orgulho, de vaidade nos nossos corações. E é isso que Paulo, ele procura passar para a igreja de Corinto em todas as coisas que ele escreveu nas duas cartas. Okay? Então, um dos muitos problemas daquela igreja, que é exposto nas duas cartas, é justamente essa forma desdenhosa como eles tratavam o seu fundador, né? Enquanto, ao mesmo tempo, eles acabavam dando honras aos auto-intitulados apóstolos, né, que buscavam apenas se beneficiar da sua relação com os cristãos de Corinto. E Paulo diz, vocês desprezam a mim, que nunca fui pesado a vocês, e vocês dão valor a essas pessoas que estão aí apenas arrancando a lã, né, da ovelha e usufruindo dos benefícios que a igreja pode dar. É uma coisa que Paulo diz claramente no capítulo 10 da segunda carta, né? Então, essa relação conflituosa com Paulo faz com que ele escreva procurando, desde as primeiras linhas, defender também a sua posição como verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. É sabido que ele fará isso de forma mais ostensiva na segunda carta, nos capítulos 10 e 11, mas logo aqui, nas primeiras linhas dessa primeira carta, nós já temos um vislumbre dessa pegada apostólica dele em relação ao seu ministério. E o que nós vamos ver é que ele fundamenta a sua fala, que nessa carta é bastante severa, a gente sabe, não é? Na exposição de alguns fatos sobre ele, sobre a igreja e sobre a forma como Cristo se relaciona com a igreja, que precisam estar muito claras na mente de todo cristão, mas naquele momento específico precisava estar claro na mente dos irmãos de Corinto. Então, no entender dele, que era o fundador da igreja, como já falamos, a consideração desses fatos seria muito importante e, sobretudo, para que os irmãos pudessem alcançar ali uma vida cristã madura, inteligente, abençoada e saudável
né, também mutuamente edificante, uma vez que havia uma tendência ao individualismo muito grande. Então, são coisas que estão presentes na igreja de hoje, estão presentes nas nossas vidas. Por isso, essa palavra não fala somente aos coríntios, mas fala também para nós. Amém, irmãos? Muito bem, então nós vamos considerar aqui, primeiro, duas coisas que Paulo vai falar a respeito dele, né, da sua vocação. Primeiro, ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Então, a primeira coisa que ele diz, ele se coloca como um apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo tinha muita clareza e convicção do seu chamado apostólico, né? Ele se considerava uma espécie de 13º apóstolo, chamado no mesmo grau de autoridade e legitimidade do que os 12 que haviam sido chamados antes dele, né, enquanto Cristo ainda estava com eles neste mundo. E embora ele tenha recebido essa vocação mais tarde em relação aos 12, ele se considerava um apóstolo tanto quanto eles. No final da carta, ele vai falar abertamente sobre isso. Convido você a deixar marcado aí o primeiro capítulo. Vamos lá no finalzinho, no capítulo 15. Você vai ver quando ele fala a esse respeito, a partir do verso de número 3, ele vai falar sobre as muitas pessoas, as muitas testemunhas que viram Jesus depois de ressurreto. E ele fala que Jesus apareceu aos apóstolos, né, apareceu a várias testemunhas, e por último, no versículo 8, ele diz: por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo está defendendo aqui a sua posição como apóstolo, mas ele se coloca como um nascido fora de tempo. Essa é uma expressão que a gente conhece bem. A ideia predominante aqui é daquele filho que nasce já na fase madura do casal, né? Antigamente chamava-se de temporão. Ah, fulano teve um temporão, né? Temporão é aquele filho que vem lá naquela fase da vida que os filhos já estão grandes, né? Está todo mundo resolvendo suas vidas e já pensando em se casar, e de repente vem aquele temporãozinho, né? E aí traz uma certa bagunça, né? Uma certa desorganização na casa, porque estava tudo já arrumadinho ali para o casal pensar, né? Agora no descanso do ninho vazio, aí vem ali o temporão e fala: não, ainda não acabou. Então Paulo, ele se coloca mais ou menos como esse menino, esse filho temporão, que veio já na fase adulta, digamos assim, da vida dos apóstolos, que já estavam todos eles ali na ativa, servindo a Deus, Pedro, João e os demais, né? Tiago já até havia sido martirizado por conta do seu testemunho de Jesus. E então Paulo vai ser chamado, lá no capítulo 8 de Atos, nós temos essa narrativa, quando Paulo vai ser chamado no momento em que ele estava no auge do seu trabalho como perseguidor da igreja. Então Deus, além de ter uma capacidade extraordinária de fazer milagres e transformar a vida de pessoas inesperadamente, ele também tem um senso de humor muito grande, porque ele vai chamar justo o pior perseguidor da igreja para ser o seu maior teólogo, digamos assim, né? E aquela pessoa que realmente sistematizou, vamos dizer assim, primeiramente a doutrina cristã, né? Então Paulo, ele coloca aqui: olha, eu vim depois, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Aí, antes que alguém pense que ele está se arrogando aqui, que ele está se orgulhando, ele diz: mas não eu, a graça de Deus que operou em mim. Ou seja, a graça de Deus que operou na minha vida fez com que eu pudesse trabalhar mais do que todos eles.
né? Não sabemos ao certo se Paulo disse isso em termos da profundidade das coisas que ele ensinou ou se da quantidade de trabalho que ele fez. O fato é que ele se coloca aqui em posição de igualdade com os demais apóstolos. Então, ele está defendendo essa autoridade apostólica, né, para exortar a igreja. Segunda coisa importante que ele diz é que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, ele fala que o seu chamado tem origem divina. Não foi ele que se auto-intitulou apóstolo, né? Como muitos já naquela época, que ele ironicamente chama até de superapóstolos. Então, essa marca vai ser destacada várias vezes em cartas diferentes. Na carta aos Gálatas, ele também vai dizer no capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Lá também na carta aos Efésios, ele vai também usar a mesma frase, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. No capítulo 1 de Colossenses, ele também vai falar no primeiro versículo da mesma forma. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, ele também vai dizer a mesma coisa. Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. Qual é o objetivo aqui? É destacar justamente a sua legitimidade, o seu direito de falar com uma autoridade apostólica a todas as igrejas em questão, não é? Então, irmãos, a gente muitas vezes olha para a igreja com um olhar um pouco romântico e a gente pensa que tudo ali acontecia naturalmente, né? Sem conflitos. Eu vejo até, hoje não tanto, mas no início da minha conversão, na igreja onde eu me converti principalmente, muitos irmãos falavam, eu queria tanto viver na época da igreja primitiva, porque era tudo tão, né, tudo era espiritual, não tinha conflitos, não tinha luta. Não sei onde é que essas pessoas leem esse negócio, porque na Bíblia não é. Porque lá a gente vê que existiam sim conflitos, existiam dificuldades, havia pessoas como Ananias e Safira, por exemplo, que por inveja quiseram ali fazer como os demais que vendiam suas propriedades e bens, né, mas aí tentaram enganar o Espírito Santo e não deu certo para eles, né? Porque Pedro foi falar com os dois e eles caíram duros, mortos ali diante de Pedro. Então, a gente vê que já havia, sim, situações conflitivas, pessoas que tinham inveja, ciúmes, disputas de posição, quem era o mais importante e uma série de outras coisas. Isso acontece desde a igreja primitiva, né? Eu me lembro até que num bairro lá de Petrópolis, tinha uma igreja que tinha esse nome, Igreja Primitiva. E aí, toda vez que eu passava na porta daquela igreja, eu ficava pensando, poxa, um dia eu tenho que fazer uma visita, porque essa igreja deve ser muito fiel na palavra de Deus, igreja primitiva, né? E eu acreditava realmente nisso, porque, enfim, é o início da nossa fé, a gente acredita em quase tudo, né, que se fala para a gente. Então, assim, não é bem desse modo como a gente pensa. Havia dificuldades e, muitas vezes, um homem como Paulo precisava defender a autoridade do seu ministério, mesmo diante de uma igreja a qual ele havia fundado. Então, o que se esperava, nesse caso, o que se esperaria, é que essa igreja já reconhecesse naturalmente a sua autoridade, uma vez que ele foi o seu fundador. Mas, ainda assim, ele precisou defender essa autoridade. Em segundo lugar, no versículo 2, o texto diz, né, que Paulo e o irmão Sóstenes, que é uma pessoa que não é possível a gente identificar exatamente se ele era aquele líder da sinagoga que é citado lá em Atos 16, ou não, né? Mas não sabemos ao certo. O que sabemos é que ele fazia parte da equipe missionária de Paulo. E então, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, aqui tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, Paulo vai falar sobre agora o chamado da igreja. Antes ele falou sobre o chamado dele, agora ele vai falar sobre a vocação da igreja. E ela vai ser apresentada aqui com 3 características especiais. Primeiro, é a igreja de Deus.
não é? Perto da nossa casa também tinha a Igreja de Deus, né? Igreja de Deus. Então, Paulo aqui está falando da Igreja de Deus. E essa distinção é muito importante por tudo que vai ser trazido aqui nos capítulos seguintes, né? Porque os capítulos seguintes vão falar da divisão entre os irmãos, da disputa em facções dentro da igreja. Então, por exemplo, no capítulo 3, versículo 17, se a gente avançar um pouquinho aí no nosso texto, capítulo 3, verso 17, Paulo diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, ele estava falando isso sobre o quê? Sobre a questão que já vai ser mostrada aqui a partir do verso 11, do capítulo 1, né? Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da família de Clô, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou seja, quando ele diz aqui que a igreja é de Deus, ele já está prevenindo essa questão que vai aparecer lá na frente, dizendo para os irmãos: meus irmãos, a igreja não é de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, a igreja é de Deus. Então não pode haver grupos e divisões dentro da igreja, porque a igreja pertence a um só, que é Deus. Não é? Então, ele coloca aqui: aquele que destruir a igreja, que é de Deus, Deus o destruirá. Imagine, irmão, se a gente levasse isso a sério, hein? Imagine como a igreja seria diferente, não é? Não haveria fofoca na igreja. Aqui não tem fofoca, mas por aí tem muita fofoca. Disse-me disse. Tem aquelas historinhas de bastidores, né, como eu sempre falo aqui. Mas se nós tivéssemos esse temor de lembrar todo dia e todo tempo que a igreja é de Deus, o nosso procedimento seria outro, né, irmãos? Seria diferente. Então é muito importante que a gente atente para esse fato: a igreja é de Deus. Por isso Paulo abre a carta com essa ressalva: a igreja que se reúne em Corinto é de Deus, pertence a Deus. Então nós devemos lidar com ela com muito temor, com muito tremor. Não por causa da igreja, mas por causa do Deus que é o dono da igreja. A segunda coisa é que ela é santificada em Cristo Jesus, como ele diz aí. E o adjetivo santificado aqui, posto na voz passiva, não é? Ou seja, não é a igreja que se santifica, ela é santificada. Tem o sentido de separação, de consagração, né? A ênfase paulina vai destacar que os coríntios foram feitos povo de Deus por uma ação exclusivamente divina. Eles foram separados do mundo, então, do qual eles faziam parte, né? Foram separados do domínio do pecado, foram tirados de debaixo da servidão do pecado para servir a Deus. Então a ideia aqui é a mesma usada no Antigo Testamento, quando fala dos vasos que eram separados e consagrados para servir ao Senhor no templo. Então não podia ser usado em outra atividade que não fosse para o culto ao Senhor, não é? Agora, Deus não separa as pessoas se relacionando diretamente com elas. Ele faz isso pela mediação do Filho, Jesus Cristo. Então, Paulo diz que essas pessoas foram santificadas em Cristo Jesus. Tanto no aspecto da mediação, no sentido de que o Filho, ele é o intermediário na nossa relação com o Pai, quanto no aspecto de que a santificação na qual fomos separados é a santificação de Cristo. A santidade de Cristo. Porque tudo que diz respeito a nós em relação a Deus, necessariamente passa por Cristo. Tudo que somos, somos em Cristo. Tudo que fazemos para Deus, fazemos em Cristo. E fora de Cristo não somos nem fazemos coisa alguma. Não pelo menos que seja relevante para Deus. Porque em tudo dependemos do Filho, não é? Então Paulo vai dizer aqui que a nossa vida, ela foi separada, ela foi santificada
em Cristo Jesus. A terceira coisa importante é que esse chamado da igreja, essa vocação da igreja, é um chamado para ser o povo santo do Senhor. Ele diz aí, para ser santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A NIV está dizendo, chamados para ser povo santo do Senhor. Então, a terceira característica também que antecede, né, a nossa relação com Deus é que nós somos estabelecidos como povo eleito do Senhor, junto com o antigo Israel, né? Se você olhar comigo lá em Êxodo capítulo 19, lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 19, você vai ver essa expressão, e depois a gente vai ver também a mesma expressão no Novo Testamento, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. O Senhor falando ali a Moisés, não é? Então, do mesmo modo que Paulo recebeu um chamado divino para ser apóstolo, a igreja recebeu também esse chamado para refletir o caráter de Deus ao mundo. Então veja como Pedro fala sobre isso, relacionando o texto da sua carta ao texto de Êxodo que nós acabamos de ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo... capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro ainda enfatiza: Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que antes nós nem éramos considerados. Agora somos considerados porque fomos tornados povo de Deus, né? Então, essa relação de separação para fazermos parte da família de Deus, do povo eleito do Senhor, né? Ou seja, além da relação de pertencimento com o Senhor, nós também fomos chamados para mostrar ao mundo as suas virtudes, refletidas na sua igreja, vivendo de um modo separado para a glória de Deus. E é interessante a gente entender aqui o conceito de separação. No passado, o que Deus queria não era que Israel se separasse apenas fisicamente dos povos que viviam em Canaã. Porque se Deus quisesse que Israel vivesse separado fisicamente de qualquer povo, ele teria mandado Israel para uma terra que não tivesse povo nenhum, né? Mas se ele mandou Israel para viver no meio de uma terra já ocupada por povos pagãos, idólatras, que praticavam todo tipo de abominação e paganismo, é claro que Deus tinha a intenção de que esse conceito de separação fosse compreendido no sentido de um entendimento, ou seja, o entendimento de que eu, como filho de Deus, como povo de Deus, preciso me separar das práticas daqueles que ao meu redor praticam todo tipo de abominações contra Deus. É nesse sentido, irmãos. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, não me recordo agora em qual das cartas que ele vai colocar isso, mas ele diz sobre essa questão da separação, e ele mostra que não é fisicamente, porque ele diz, se fosse assim, nós teríamos que sair do mundo, não é? Então, hein?
Capítulo 5, né? Então, aqui no mesmo texto, né? Capítulo 5, então, muito obrigado. Ele vai dizer que esse conceito de separação é um conceito espiritual, ou seja, nós devemos nos separar a nossa vida do ponto de vista de não permitir que o sistema nos influencie a ponto de nós reproduzirmos as suas práticas, não é? Então, assim, às vezes o crente pensa, poxa, eu queria que Deus me arranjasse um emprego, mas numa empresa onde só tivesse santos, e na hora do almoço o pessoal, ao invés de almoçar, jejuasse, né? E todo mundo cantasse salmos o dia inteiro, aí o patrão vem e chama atenção, aí o pessoal, né, se submete, e aí fala do evangelho para o patrão, do amor de Cristo. Irmãos, a gente vive no mundo, e no mundo é possível até que Deus nos mande para uma empresa muito boa, onde o ambiente de trabalho é muito bom, mas existe também a possibilidade de ele nos mandar para um lugar extremamente insalubre, né? E o comportamento do crente é meio esquizofrênico, né? Porque ele pede a Deus ali durante meses para Deus arranjar um emprego para ele. Aí o Senhor abre uma porta de emprego. Aí dali uns 2 meses ele está chamando o patrão de faraó, falando que aquele lugar não é de Deus e tal. Ou seja, é uma coisa meio esquisita, mas é a cabeça do crente, né? É o ser humano, que é sempre essa questão de inconstância, né? Mas Deus, Ele muitas vezes nos manda para esses ambientes difíceis justamente para que a gente possa testemunhar das suas virtudes, para que a nossa vida faça diferença na vida dos outros. Meus irmãos, se há algo que nós precisamos entender e praticar na nossa vida comum, no dia a dia, nos relacionamentos interpessoais, é que Deus nos chamou para ser bênção, não maldição. Entende? Então, assim, se nós não tivermos nada de bom para dizer para quem está perto de nós, a melhor coisa que a gente pode fazer é não dizer nada. O silêncio também pode ser uma bênção, né? Mas a gente, às vezes, por achar que nós estamos obrigados a dizer alguma coisa, quando não temos nada a dizer, a gente acaba dizendo que não deve. Então, que as nossas palavras sejam pesadas, que elas sejam refletidas, porque nós fazemos parte da igreja que é de Deus, somos parte também do povo que é de Deus, então cada um de nós pertence a Deus. E nos nossos relacionamentos nós devemos levar isso em conta. E eu não posso fazer mal, eu não posso prejudicar, eu não posso ferir uma pessoa cuja vida pertence a Deus, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso de outra forma, ele diz, olha, cuidado para que vocês não façam perder aquele por quem Cristo morreu, né? E aí já no capítulo 11 lá da carta, quando ele fala sobre a Santa Ceia, e ele diz, cuidado para vocês não fazerem tropeçar aquele por quem Cristo morreu, ou seja, é uma advertência, não é? Então, essa relação, que deve ser uma relação mutuamente abençoadora, ela reflete o chamado do povo de Deus lá na antiga aliança, que depois foi também, passou por um processo de renovação em Cristo Jesus, a nova aliança, mas também em continuidade com a antiga aliança, porque nós também somos filhos de Abraão, como Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, não é? Então, Paulo aqui ele já não está falando só da igreja de Corinto, ele está falando da igreja de Cristo, em caráter universal. Não aquela universal, mas universal no sentido de toda a igreja de Cristo no mundo inteiro, ok? Então, onde houver um povo que invoca sobre si o senhorio de Cristo, né, o nome de Cristo, aí está a igreja de Deus, o povo de Deus. E essas pessoas, todas elas, foram santificadas em Cristo e foram chamadas para ser o povo santo do Senhor. Amém? Eu só queria desenvolver um pouquinho mais aqui o conceito de invocar o nome do Senhor, né? Como Paulo vai falar aqui sobre todos os que invocam o nome do Senhor. Eu quero pensar um pouquinho com vocês como Pedro relaciona essas ideias de ser santo, da legitimidade para invocar o nome do Senhor e, consequentemente, de viver confiantemente na graça e no cuidado de Deus. Veja comigo lá 1 Pedro, de novo, capítulo 1, agora.
Então, veja só, no capítulo 1, versículo 13 da carta, até o 21, veja o que Pedro vai dizer. Ele diz, ó, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está reproduzindo aqui um texto de Levítico, capítulo 11, 44 e 45. Então ele diz, agora no verso 7, ouça o que ele diz, sobre invocar o nome do Senhor. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha só. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Então você percebe que Pedro faz aqui, primeiro, ele exalta, né, ele destaca, ele enfatiza o fato de nós sermos o povo santo do Senhor, mas aqui, no caso de Pedro, no aspecto moral, que também engloba a separação. Ou seja, separem-se desse sistema que valoriza as paixões humanas, né, o apego às coisas que levam à satisfação dos desejos humanos, muitos deles desejos baixos. Então, não façam mais isso, não pratiquem essas coisas, mas sejam santos, ou seja, separem-se dessa realidade, consagrem a vida ao Senhor, porque agora vocês são povo de Deus. Existe uma diferença, então, entre o antes e o depois. Agora, ele fala sobre a questão da legitimidade para invocar o nome do Senhor. Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ou seja, uma coisa está relacionada à outra. A legitimidade para invocar o nome do Senhor, ela é reconhecida na vida daqueles que vivem com temor durante o tempo da sua existência nesse mundo. Entende como isso funciona? Então, tem uma relação muito próxima com aquilo que Paulo está trabalhando de uma maneira mais superficial na introdução da carta aos Coríntios. E veja que Pedro também vai trabalhar aqui o conceito de senhorio de Cristo sobre nós, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ou seja, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Aqui na carta aos Coríntios, Paulo, mais à frente, ele vai dizer isso, nós não somos mais de nós mesmos, as nossas vidas agora pertencem a Cristo. Ele é o Senhor e o dono das nossas vidas. Então não podemos mais viver ignorando a sua vontade, o seu propósito, o que ele quer para nós, o que a sua palavra nos ensina, nessa e naquela situação em que precisamos tomar uma decisão, fazer uma escolha. Por quê? Porque nós agora somos dele, nós somos do Senhor, Jesus é o nosso Senhor, ele é o dono das nossas vidas. Então,
Essa é uma questão fundamental. E, por fim, Pedro relaciona tudo isso à questão de viver em confiança e esperança em Deus, né, conforme ele vai dizer aí no versículo 4, versículo 21. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Então, quando nós juntamos o ensino paulino com o ensino de Pedro, nós percebemos que havia perfeita harmonia no ensino apostólico a respeito desse tema da santidade cristã. Não é? Ela é vital à manutenção, tanto quanto à maturação da vida individual dos cristãos, o que leva a uma vida coletiva, enquanto igreja, saudável, uma vida madura, uma vida abençoadora, mutuamente edificante. Ao invés da divisão, da rivalidade, da competição, o que se vê é unidade e cooperação. Mas para que isso aconteça no contexto coletivo, é preciso que cada cristão individualmente entenda essa sua relação com Deus a partir do senhorio de Cristo e do fato de que a sua vida foi separada para Deus, para pertencer ao Senhor. Veja que o texto lá de Êxodo, que Pedro repete, o Senhor diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe que é exclusivo, né? Eu me lembro de uma situação em que eu estava no banco conversando com um rapaz que era meu amigo, era gerente lá do banco, e ele, toda vez que eu tinha uma necessidade, eu ia lá pedir ajuda a ele, mas ele era gerente dos clientes exclusivos. E aí eu chegava e brincava com ele, você sabe que eu sou o único aqui que procuro o gerente exclusivo, que eu não sou exclusivo, né? Mas eu preciso da tua ajuda. E um dia ele me contou uma situação que aconteceu. Lá em Petrópolis o pessoal trabalha muito com plantação de agricultura de hortaliças, né? E ele disse que um dos agricultores lá tinha uma conta bem gorda, mas ele andava tipo um peão, né? E um dia ele chegou lá no banco, com a calça arregaçada até quase no joelho, chinelo de dedo e chapéu de palha, e falou assim, aí começou a ir subindo na direção lá do setor exclusivo, e aí o guarda chamou ele e falou, onde é que o senhor vai? Ele falou, eu vou lá em cima para falar com o gerente. Não, você não pode ir lá não, lá é só exclusivo. Aí arranjou uma confusão e tal, e aí o agricultor falou, não, então faça favor, chama o gerente lá. Aí chamou, aí quando o gerente chegou, coitado, esse amigo ficou com a cara no chão, ele falou, pelo amor de Deus, o senhor me perdoe, que rapaz aqui é novo, nem era novo, ele criou essa história para poder ver se conseguia se sair bem, mas, enfim, julgou pela aparência, né? Então, esse é o sentido do tratamento que nós temos. Eu pergunto para você, quem precisa ser exclusivo, quem precisa ser cliente exclusivo do banco se nós somos um povo exclusivo de Deus, né? Meus irmãos, o que é exclusividade na agência bancária perto da exclusividade de sermos o povo de Deus? Então, é nesse sentido que o texto é colocado aqui. E também é nesse sentido que Paulo vai falar aos coríntios, olha, agora vocês precisam viver com exclusividade para Deus, né? E, nesse sentido, o tema da santificação cristã caminha lado a lado com o tema do senhorio de Cristo. E ambos vão depender da verdadeira transformação da vida, do novo nascimento. Nós já temos visto que a santificação de cada cristão é uma obra de Deus em Cristo. Nós somos santificados em Cristo, santificação dele. Da mesma maneira, ao falar sobre o tema inclusive tema espinhoso, né, dos dons espirituais, Paulo vai dizer que ninguém pode reconhecer o senhorio de Cristo senão pelo Espírito, que é um indicativo da conversão genuína, não é? Ele vai dizer lá no capítulo 12 que ninguém fala Senhor Jesus se não for pelo Espírito. E isso define a teologia de Paulo, que é uma teologia trinitária. Sempre ele vai falar aqui do Pai e do Filho no início da carta, daqui a pouco ele vai colocar também a pessoa do Espírito, né? E isso vai ser levado até o final
da carta, sobretudo na parte onde ele coloca os dons espirituais. Então, Romanos capítulo 10, versículo 9, também diz que todo aquele que invocar a Cristo como Senhor será salvo. Então, não basta considerar Cristo apenas como Salvador. Não basta considerar Cristo apenas como aquele que pode curar as minhas doenças. É preciso que eu entenda que Cristo veio ao mundo para ser o Senhor da minha vida. E tudo isso, então, está entrelaçado nos versículos que nós estamos vendo aqui e no que nós veremos em seguida, olhando aí agora o verso 3, não é? Quando nós olhamos esses 9 versos juntos, nós podemos notar que Paulo enfatiza duas coisas. Primeiro, a santificação da igreja na pessoa de Cristo, e segundo, o senhorio de Cristo sobre a igreja. E essa é a forma como Jesus se relaciona com a sua igreja, como Senhor. Então, observe comigo esse destaque que é dado nos versos que nós estamos considerando. Ele vai falar do senhorio de Cristo no verso 1, não é? No seu apostolado. Ele vai falar sobre a invocação de Cristo pela igreja como Senhor, no verso 2. Ele vai falar da bênção inicial, característica, né, aqui que ele vai impetrar sobre a igreja logo no início aqui, invocar a bênção de Deus sobre a igreja. Também como Cristo sendo o Senhor, versículo 3. E antes do final da nossa perícope aqui, que vai de 4 a 9, ele enfatiza por 3 vezes o senhorio de Cristo. No verso 7, segunda parte, no verso 8, segunda parte, no verso 9, segunda parte. Então, aqui no verso 3, nós temos essa bênção inicial que é comum nas saudações das cartas daquela época, e especialmente importante nas cartas apostólicas, não é? Onde nós temos uma autoridade espiritual que é delegada por Cristo, proferindo aqui, Paulo, uma bênção sobre a igreja destinatária. Então, já vimos diversas vezes aqui sobre essas saudações iniciais, que a graça mencionada nessa bênção é uma cristianização de uma forma de saudação dos gregos. Quando eles escreviam suas cartas, eles usavam o termo kairen, que significava basicamente saudações, né? Basicamente isso, saudações, que tem o sentido de alegrar-se, né? com aquela pessoa que está remetendo a carta. Então, isso era comum naquela época. Só que Paulo, o que ele faz? Ele pega essa saudação e dá um novo sentido a ela. Porque agora ele coloca o termo graça, não mais como apenas uma forma de saudação, mas se referindo à ação de Deus na vida humana. Né? Ele resume todas as formas de bênçãos de Deus, tudo que Deus faz nas nossas vidas com essa palavra graça. E além disso, ele acrescenta outro termo, que é um termo hebraico chamado shalom, que no mundo hebraico de Paulo significa bem-estar, plenitude e também prosperidade. Ou seja, Paulo, ele deseja que sobre os seus leitores recaiam todas as bênçãos de Deus e que eles vivam toda a plenitude de Deus, sejam prósperos e estejam bem. Então, é nesse sentido que essa saudação inicial, nessa direção que ela vai. E tudo isso sob o senhorio de Cristo, vivendo em santificação como o povo eleito de Deus na nova aliança. E para isso a igreja de Corinto já havia sido enriquecida com todos os dons necessários. E é o que segue dos versos 4 a 9. Então Paulo vai aqui realmente iniciar a carta propriamente dita, seguindo o seu padrão. Ele começa com ações de graças. E normalmente ele menciona algum assunto que tem a ver com algum tema ou vários temas que vão ser tratados mais tarde. E é exatamente o caso aqui. Ele vai dizer: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. É interessante que na segunda carta, capítulo 8, versos 7 a 9, Paulo fala de novo que eles foram enriquecidos. Mas é interessante que lá ele fala que Cristo se tornou pobre para que eles fossem enriquecidos. Olha só que forma interessante que ele usa de mostrar, para mostrar o nível de comprometimento da obra de Cristo em nosso favor. Né? Cristo se tornou pobre para que nós fôssemos enriquecidos. É claro que, em ambos os casos, ele fala
no aspecto espiritual, né, propriamente dito. Tanto aqui quanto lá, nós somos enriquecidos espiritualmente, ainda que muita gente tome esse texto lá como uma maneira de você pregar sobre prosperidade. Mas, enfim, é isso que Paulo quer dizer, enriquecidos espiritualmente. Então, ele fala que em toda palavra e em todo conhecimento, ele dá graças a Deus por causa da graça abundante do Senhor sobre aquela igreja. E essa ênfase na mediação de Cristo, que nós temos visto aqui, desde o primeiro versículo, é especialmente importante nessa parte, porque Paulo, ele faz uso dela como uma espécie de mecanismo de controle, né, sobre a tendência dos coríntios à vanglória, como nós falamos no começo. Né, que assim como a graça de Deus é abundante sobre a vida dos coríntios, que também a humildade fosse para que eles reconhecessem que isso vem de Deus, é bênção de Deus. E a evidência dessa abundância da graça sobre eles, ela poderia ser percebida pelo enriquecimento daquela igreja em toda palavra e conhecimento. E nós temos aqui uma passagem difícil de compreender, né, que é alvo de debates, mas eu sigo aqui o entendimento do Gordon Fee, que defende que Paulo faz uma espécie de resumo, né, dos chamados dons de enunciação, que envolvem conhecimento, sabedoria, línguas e profecia. A gente vai ver esse debate lá no capítulo 14, né, quando Paulo vai dizer, olha, é bom que vocês falem em línguas, mas é melhor que todos profetizem, porque a profecia edifica a igreja, e o dom de línguas edifica apenas aquele que fala. Né? Então, a igreja de Corinto gostava muito de falar, né? E geralmente, quem gosta de falar muito, geralmente fala muita bobagem, né? Provérbios já vai dizer que na multidão de palavras não falta transgressão, né? Então, se você seguir com a leitura, você vai perceber lá na frente que são justamente essas duas áreas onde recai a vanglória dos coríntios. Né? Lá no capítulo 4, versículos 6 a 10, se você avançar um pouquinho aí, você vai ver Paulo já exortando eles sobre isso. Né? Ele diz assim, meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já estão ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Ou seja, Paulo está usando aqui uma ironia, né, para dizer para eles, vocês já estão inchados, estão cheios de si, vocês acham que sabem tudo, então vocês podem dar bons conselhos uns aos outros, resolver todas as questões, sem precisar se submeter à autoridade de ninguém. Né? E que bom que hoje não tem mais gente assim na igreja, né, irmão? Graças a Deus, mas naquela época tinha muita gente assim que não se submetia a ninguém, não queria saber de se submeter a ninguém, nenhuma autoridade, queria fazer o que desse na cabeça, e é exatamente o contrário do que deveria ser a conduta deles. Né? É o que Paulo antecipa aqui no verso 6 do nosso texto, voltando lá quando ele vai falar, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, né? Ou seja, Paulo aqui vai adverti-los para o fato de que um enriquecimento deles, em toda a graça recebida, aconteceu como uma confirmação do testemunho de Paulo entre eles, o testemunho de Cristo que Paulo levou a eles. Ou seja, mais uma vez, o sujeito da ação é Cristo. Né? E o termo testemunho de Cristo faz referência ao evangelho pregado por Paulo e por sua equipe missionária, basicamente falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então, Paulo também ele vai destacar a finalidade para a qual eles receberam tamanha graça, né? Nos versos 7 e 8, quando ele diz, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor
Jesus Cristo. Então, duas coisas são afirmadas aqui. Primeiro, tudo que os coríntios precisavam ter para permanecerem firmes na fé, permanecerem firmes na esperança até a volta de Cristo, eles já haviam recebido de Deus. Então, vemos aqui os dons sendo postos numa perspectiva escatológica. Ou seja, em última análise, os dons têm a finalidade de nos manter firmes até a volta do Senhor. E eles se situam entre essa esfera do já e o ainda não. É por isso que, muitas vezes, as pessoas recebem dons espirituais, mas acabam usando os dons espirituais para fins pessoais, mundanos, humanos, e que trazem glória vã para as pessoas. Né? Porque nós estamos exercendo dons espirituais num mundo carnal, e muitas vezes a gente se deixa levar por isso. Não é à toa que lá em Mateus 7, 22, Jesus vai dizer, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Porque os dons, eles são dados, né, nessa perspectiva escatológica. Ou seja, nós devemos pensar nos dons como capacitações especiais do Espírito que Deus nos dá, para que, primeiro, nós nos mantenhamos firmes na fé para esperar a volta de Cristo. E, segundo, nós usemos esses dons para fortalecer os nossos irmãos, para que eles também se mantenham na fé até a volta de Cristo. Amém, irmãos? Ou seja, os dons, eles têm uma função coletiva e não individual. Eles devem fortalecer a igreja, o bem-estar da igreja, não é? Aí quando você pensa que a maioria das igrejas, não vou dizer a maioria não, retira a maioria, apaga a maioria. Vamos pensar assim, boa parte das igrejas que existem só aqui na nossa cidade, são resultado de divisão que começou por causa do problema com dons espirituais. Olha só que coisa mais contraditória. Os dons que foram dados para a edificação da igreja, para o bem-estar da igreja, acabam resultando em brigas e discussões que dividem a igreja. Imagina isso. Que coisa mais contraditória, né? Então, nós não podemos perder de vista a nossa meta principal, irmãos, que é a vida em eternidade. Esse é o nosso alvo. E quando nós perdemos de vista isso, é que passamos a usar, né, o que Deus nos deu para o pior e não para o melhor. Como Paulo ressalta o ajuntamento dos crentes, lá no capítulo 11, 17 e 18, ele diz, quando vocês se reúnem, não é para o melhor, e sim para pior. Não é a ceia do Senhor que vocês comem, uma vez que vocês estão fazendo isso de forma individualista. A ceia é uma celebração da comunidade. É uma celebração que só tem sentido na koinonia, na comunhão dos santos. Né? Então, além disso, Paulo mostra que não seriam os dons em si, mas o próprio Cristo quem os confirmaria até o fim e os apresentaria inculpáveis ou irrepreensíveis naquele dia. E o dia aqui está com D maiúsculo. Está com D maiúsculo aí na sua Bíblia? Sim ou não? Versículo 8, então, sempre que tiver o dia com D maiúsculo, ele está falando do dia do Senhor, do dia da volta de Cristo. Ok? Então, sem culpa aqui em relação à lei, não é? Uma vez que nós recebemos sobre nós a justiça de Cristo. Então, somos sem culpa perante a lei. É notório que o fato de Paulo falar com tanta convicção sobre essa inculpabilidade futura dos coríntios, não é? Uma vez que ele conhece muito bem a igreja e conhece as razões pelas quais ele tem que escrever a essa igreja, ele sabe que é uma igreja carregada de culpa em muitos sentidos. Mas ele fala isso baseado na esperança que ele tem em Cristo. E ele saber que não somos nós, é Cristo que faz a obra. E ele começou e ele vai concluir a sua obra até o dia final. E por fim, irmãos, Paulo conclui aqui a nossa perícope da mesma forma que ele começou, enfatizando a soberania divina na salvação dos seus eleitos. Ele vai dizer no verso 9, fiel é Deus, graças a Deus por isso, né?
pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o que ele diz aqui reforça o motivo de confiança da afirmação anterior. Deus é fiel. Deus é fiel. E duas coisas podem ser deduzidas desse fechamento. Primeiro, a confiança da igreja, né, no caráter santo, reto, justo e amoroso desse Deus, que é destacado aqui, mostra que, porque Deus é fiel, ele cumprirá todas as suas promessas na igreja, ainda que a igreja seja uma igreja problemática. O Senhor vai trabalhar nessa igreja. Efésios capítulo 5, Jesus vai falar lá pelo verso 25 que Jesus está trabalhando para transformar a sua igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas santa, pura e irrepreensível. Ou seja, é Cristo que vai fazer a obra e completá-la até o final. Louvado seja Deus. Então esse é o motivo da certeza que nós podemos ter na vida eterna e gloriosa que espera por nós, irmãos. É também o grande consolo que guardamos diante das limitações e fraquezas que nos sobrevêm nessa vida. Quando o nosso corpo começa a sentir os efeitos, o peso da idade, as dores, as aflições, as limitações, então nós temos que dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque não depende de mim, depende do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. E essa relação de confiança na fidelidade de Deus, ela só pode ser recebida e mantida, irmãos, por meio da nossa comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Cristo é o nosso único seguro verdadeiro, meus irmãos. O único seguro verdadeiro. Se você tiver que fazer apenas um seguro na sua vida, entregue a sua vida a Cristo. Esse é o seguro mais certo que você vai ter, não vai falhar. Não vai falhar, porque ele vai firmar você na sua presença. Ele diz que aqueles que vão a ele enviados pelo Pai, ele jamais lançará fora. Então Cristo é o nosso verdadeiro seguro, nosso único seguro. Ele é o nosso plano de saúde verdadeiro, porque só nele nós vamos ter saúde plena, irmãos. Plano de saúde nessa vida nos adoece mais do que tudo, pelo preço que a gente paga, principalmente, não é? Mas Cristo é o nosso plano de saúde, porque ele já levou sobre si todas as nossas doenças. E na sua presença nós teremos uma vida gloriosa, com saúde plena, bendito seja o nome do Senhor. Cristo é a nossa reserva. É a nossa reserva, é o nosso plano de previdência. Cristo é a nossa garantia de futuro, meus irmãos. É a garantia feliz, que nós seremos plenamente supridos em tudo. E o que ficar aquém dessa comunhão com Ele, meus irmãos, é ilusão, é fantasia. Porque tudo que nós guardarmos aqui neste mundo, depois vai ficar para os nossos filhos brigarem por isso. Não os meus filhos, porque os meus filhos não vão fazer isso. Mas muitos filhos por aí vão fazer. Glória a Deus. É por isso que é melhor a gente não deixar nada, né, irmãos? Porque aí só assim não tem briga, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer. Oh, Deus. Mas, enfim, concluindo aqui, meus irmãos, Paulo antecipa aqui a exposição desses fatos de extrema importância aqui, né? São a solução dos muitos problemas da igreja de Corinto e da igreja de um modo geral. A igreja precisa ter, como a carta afirma, né, no final das contas, a mente de Cristo. Lá no capítulo 2, versículo 16, ele vai falar isso. O problema da igreja em geral é que a igreja, ela é salva, ela é preparada, ela é separada para viver uma vida com Deus, mas ela continua pensando com a mente do mundo. A sua mente continua conectada ao sistema desse mundo. E aí dá o choque, porque o pensamento mundano, ele não é compatível com os valores do reino de Deus. Então, quando a nossa mente fica presa nesse sistema caótico, nós vivemos em crise na nossa fé. Então, Paulo traça aqui o perfil essencial do cristianismo legítimo, saudável e relevante para o mundo. É só o cristianismo verdadeiro, o compromisso com a santidade vocacional que nós temos, com o exercício engajado dos dons recebidos pela graça de Deus
e com a submissão consciente ao senhorio de Cristo. Não é? Então, aqui está a vacina sobre a qual não paira a menor dúvida. Essa aqui é eficaz, porque ela previne, meus irmãos, todas as formas de doenças que matam a igreja e matam o cristão, né? Individualmente. Então, nós precisamos ter como meta avançar a cada dia, subir um degrau a mais no processo de conversão. Isso exige de nós o engajamento na santificação da vida, dos pensamentos, dos atos e palavras, mas não na nossa santificação pessoal, mas na santificação de Cristo. Quanto mais nos achegarmos a Cristo, mais a santificação de Cristo será vista em nossas vidas. Isso vai nos levar fatalmente a desejar, né, buscar e exercer os dons espirituais, com equilíbrio, para o bem da igreja. Nos fará inclinar, consequentemente, a submissão servil ao senhorio de Cristo, irmãos. E aqui, eu quero terminar com a citação de alguns princípios aqui do Michael Lawrence, né, a respeito desse assunto. Ele chama a nossa atenção para o fato de que os cristãos pós-modernos, eles estão muito engajados com essa atitude terapêutica, do amor próprio, da autoaceitação, do sentir-se bem consigo mesmo, né? E ele reconhece o valor dessas coisas, mas ele até usa uma forma engraçada de lidar com isso, né? Ele diz, olha, se a nossa relação com Deus é vista desses termos, e se o nosso propósito é viver tendo esses alvos como principais em nossas vidas, então tanto faz ir à igreja ou ir ao programa da Oprah. Porque todo mundo que vai ali, né, vai com esse propósito de sair dali se sentindo bem. Sentir bem é uma coisa boa, e a gente deve procurar todos os meios que nós temos para viver uma vida saudável do ponto de vista emocional, sim. Mas, meus irmãos, isso não é conversão. Conversão é outra coisa. Essas coisas fazem parte da consequência, mas elas não são a causa e nem a evidência da conversão de ninguém. Isso é importante que a gente entenda. Nós vivemos num mundo onde tudo se volta para o conceito de terapia, hoje em dia. Às vezes, as pessoas vão fazer um encontro de casais. Aí, ao invés de chamarem um pastor para ir lá pregar uma palavra de Deus para abençoar a vida dos casais, chamam um terapeuta. O terapeuta pode ajudar? Sim, pode. E ajuda muito. Mas nós não podemos transformar a igreja num consultório. Entende? Se a gente vai tratar com o terapeuta, a gente vai lá procurar ele. Não é? Marca uma consulta com o Guilherme, aproveita que ele já está aqui hoje, e vai lá fazer o tratamento. Mas, meus irmãos, a igreja é um lugar onde nós precisamos compartilhar a palavra de salvação. Porque essa palavra, ela salva e ela também cura as nossas almas. Isso é importante que a gente entenda. Existem muitas questões na nossa vida que só um milagre pode transformar. E milagre é a especialidade do nosso Deus, irmãos. Então, a ideia principal por trás disso é que o ser humano precisa apenas de cura interior para que tudo fique bem. Não é? É interessante que, em 1967, um psiquiatra chamado Thomas Harris, ele escreveu um livro cujo título era assim, I'm okay, you are okay. Ou seja, eu estou bem, você está bem. A ideia era essa. E ele escreveu esse texto com base numa teoria sobre análise transacional. E eu vou falar muito pouco sobre isso porque eu não entendo nada desse assunto. Então, assim, é basicamente algo que foca, né, uma psicoterapia que foca nas relações interpessoais como a maneira como as pessoas reagem e agem dentro dessa perspectiva. E ele destaca 3 estados da personalidade humana, que é a respeito do ego, né, que é o pai, o adulto e a criança. E ele examina como esses estados influenciam a comunicação e as relações. Então, a ideia do livro é ajudar os leitores a entender que, de acordo com as posições que eles tomam na vida,
que são aprendidas na infância e nessas interações que elas têm na vida, elas podem mudar a sua forma de se relacionar e transformar a sua vida uma vida mais saudável, mais feliz e por aí afora. Ou seja, basicamente depende da vontade do homem. Se você quiser, você pode mudar a sua vida. Tem até um filme engraçado sobre isso, né, com um ator muito bom, que eu esqueci o nome agora, mas o filme mostra, né, essa história desse terapeuta, desse psiquiatra, e então ele tem um programa, e aí ele chega e ele pergunta, você está ok? Eu estou ok. Ah, então estamos todos felizes. Que maravilha, que coisa boa. Meus irmãos, imagina se fosse assim, a gente pegasse, você está ok? Eu estou ok? Então está tudo certo. Arranja um dinheiro aí que amanhã eu tenho que pagar uma conta alta, já que você está ok, vamos resolver isso agora. Irmãos, a vida é muito complexa, muito complexa. E assim, a gente precisa ter cuidado para não jogar a criança fora com a água que está na bacia, né? Digo eu, não o Senhor, tá, irmãos? Essas coisas todas fazem parte. Porque quando Cristo entra na nossa vida, ele muda tudo e a gente começa a se amar mais. A gente passa a valorizar a nossa própria vida como algo que tem valor para Deus. E se tem valor para Deus, deve ter valor para nós. Isso é importante. É importante que a gente se valorize, é importante que a gente se cuide, que a gente procure melhorar sempre. E é muito bom quando a gente pode ter conversas e interações com pessoas que ajudam a gente a mudar a nossa vida para melhor, ou seja, fazer de nós pessoas melhores. Isso é muito bom. Mas isso não substitui o novo nascimento. Isso não substitui a transformação de vida que só Cristo pode operar. Porque não é essa a forma que a Bíblia descreve uma vida com Cristo, no sentido de transformação. De acordo com a verdadeira cura, com a verdadeira vida cristã, a cura consiste na santificação em Cristo. Porque a vida saudável, ela passa necessariamente pela renovação das nossas mentes, uma vez que Cristo entra nas nossas vidas. Nós já citamos o texto de Isaías 53, ele veio para tomar sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, ele tomou sobre si, e com base na analogia da fé, nós examinamos as Escrituras e concluímos que o cumprimento pleno dessa promessa vai se dar na consumação do reino. Mas, em termos de saúde emocional, nós já podemos desfrutar aqui de benefícios que vêm de uma vida com Cristo, irmãos. Quantas pessoas que tiveram sérios problemas na sua relação com o pai, por exemplo, e que na sua relação com Deus foram curados, porque perceberam que o pai perfeito é só Deus. Os pais humanos são pecadores como nós, eles erram, eles falham, eles exageram ou deixam em falta. Mas quando nós começamos a nos relacionar com o nosso Pai do céu, ele nos ajuda a perdoar o pai terreno. E a gente começa a ter um relacionamento afetivo com aquele pai de quem a gente havia mantido distância talvez a vida toda. Então veja como uma coisa está relacionada com a outra, né? E isso tudo precisa ser considerado dentro dessa questão de uma vida transformada pelo Senhor. Então, quando nós vivemos por fé na obra de Cristo, meus irmãos, se é que de fato nós nascemos de novo, isso é importante, que a gente tenha certeza e convicção, uma vez que nós somos santificados nele, como Paulo explica, coloca aqui no texto, afirma aqui no texto de forma tão clara, tão expressa, a possibilidade de nós recebermos cura da nossa alma, dos nossos males emocionais, também existe. Aqui também percebemos a importância da junção que Paulo faz dos conceitos de santificação como separação para a vida, de Cristo ou em Cristo e do senhorio de Cristo. O Laurence também destaca aqui, abre aspas, a diferença entre o evangelho terapêutico e o evangelho bíblico é que, no primeiro,
evangelho terapêutico, Jesus veio para preencher o vazio do meu coração. Já no segundo, o evangelho bíblico, Jesus veio para estabelecer o seu senhorio em minha vida. Fecha aspas. Então há uma diferença grande aqui, né? E ele ainda afirma que o evangelho terapêutico não nega o fato de Jesus ser o Senhor, mas o evangelho terapêutico desconsidera esse fato. Não o leva em conta. Então eu posso dizer que creio em Cristo, mas permaneço como Senhor da minha própria vida, não é? E aí, nesse caso, a ênfase permanece nas minhas necessidades, de ser feliz, de me sentir bem sempre, de não sofrer, de não chorar, de não me sentir infeliz. E isso não combina com o Jesus terapeuta, né? Porque o Jesus terapeuta não está na Bíblia. Ele não existe, ele não é real. O Jesus que nós conhecemos nas Escrituras, ele é o Senhor de todas as coisas. E sob os seus pés o Senhor tem colocado todos os reinos deste mundo. E quando tudo estiver posto sob os seus pés, ele mesmo submeterá todas as coisas ao Pai. Então nós temos aqui, meus irmãos, uma diferença grande a respeito da consideração do próprio Cristo, como isso afeta a nossa fé e a nossa maneira de entender a relação com a igreja. Entende? Então, quando a gente vai à igreja, a gente vai para quê? Para adorar a Cristo como Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E o que ele decidir fazer por nós, louvado seja ele por isso. Mas ainda que ele não faça, não é? E por fim, irmãos, acima de tudo, quando eu entendo que a minha vida realmente é renovada em Cristo, que eu fui separado, santificado para ele, então eu me volto para ele como o meu Senhor, como dono da minha vida. E mais, o meu amor é dedicado a ele, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? É o sinal mais verdadeiro da minha autêntica conversão, porque não tenho outros deuses, não tenho outros amores que sejam maiores na minha vida do que o amor que eu tenho a Deus. Então é a cura do egocentrismo, é a libertação do conceito do evangelho terapêutico, né? Eu entendo que quando eu amo a minha vida, antes de amar o Senhor, a minha própria vida se torna um ídolo para mim. Os meus desejos, as minhas necessidades, as minhas vontades se tornam ídolos na minha vida. Mas quando eu vivo com o fim de agradá-lo, porque eu o amo mais do que tudo, então realmente eu dou testemunho de que fui liberto, que sou livre para viver uma vida para Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em relação a isso, irmãos? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, o teu cuidado sobre nós nesta manhã. Ó Deus, que o teu cuidado e o teu amor também nos acompanhem no restante desse dia, que ao sairmos daqui o Senhor nos leve em segurança para a nossa casa, nos conduza debaixo da tua mão de poder e graça, mas que acima de tudo o Senhor possa incutir em nossos corações, ó Pai, a palavra que foi compartilhada nessa manhã, que ela permaneça em nós, que ela continue trabalhando nos nossos corações e mentes, nos guiando no caminho da verdade, mostrando ao Senhor a nós a necessidade de considerar a santificação da vida como o estilo de vida cristão mais legítimo, Senhor, que nós podemos viver. Porque se nós dizemos que somos cristãos, mas se nós não fomos separados, se nós não nos sentimos separados para Cristo, então, Senhor, talvez haja algo muito errado com a nossa fé. E nós precisamos, então, que o Senhor venha colocar as coisas no lugar nesta manhã. Trazer o nosso entendimento, ó Deus, a compreensão correta dos fatos que foram aqui enfatizados, que foram trazidos à luz pelo apóstolo Paulo e que foram expostos na Tua palavra diante de nós, para que nós possamos também considerá-los.
assim como era necessário aos irmãos de Corinto considerá-los, para que a igreja pudesse ter saúde e para que a vida cristã daqueles irmãos fosse real, verdadeira, abençoada e abençoadora. É assim que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça com as nossas vidas, que nós possamos compreender, Senhor, cada dia mais, o que é realmente a conversão e que ponto das nossas vidas nós estamos nesse processo que dura a vida toda, até a volta do Senhor. Prepara os nossos corações, ó Deus, para o restante dessa jornada, a fim de que a cada estudo nós possamos compreender melhor essa questão e avançar no conhecimento, na vida, na comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, com gratidão, e te pedimos que o Senhor venha trabalhar em cada mente e coração aqui nesta manhã, trazendo, Senhor, a restauração, ó Pai, a alegria, o bem-estar, ó Deus, e todas as bênçãos que são consequência da vida de Cristo vivendo nas nossas vidas. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.